Podcast Scope 30, hoje um bate-papo com a Gisela Introvini, superintendente da FAPSEM, Fundação de Pesquisa, que atua na cidade de Balsas, no Maranhão, sul do estado. Tudo bem, Gisela? Prazer recebê-la. Prazer é todo nosso, muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre agropecuária, né, que é regenerativa. Eu acho que é um tema que vai muito ao encontro do que está sendo discutido na COP, né? Sim, porque até chegarmos a esse patamar, agricultura regenerativa, nós observamos na história do Brasil diversas fases que passou a nossa agricultura brasileira, né? Então, a partir da introdução dos trópicos, você tem uma região completamente diferenciada da onde a soja veio na época de 1914, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E ela foi subindo pelos migrantes, né? Então a cultura da soja foi para o Mato Grosso, foi para o Paraná, e daí então chegou na década de 70 no Maranhão. Do Maranhão, ela fez uma radiação, o que nós chamamos hoje o acrônimo Matopiba. Isso, é uma região muito rica. Muito rica. E daí então... Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, só que não tinha a genética disponibilizada àquelas condições edafoclimáticas. Nós tínhamos problemas de solos que não eram muito bons, nós tínhamos altas temperaturas e baixas altitudes. E daí então, nós que viemos das grandes cooperativas do Paraná, chegamos com a intenção da produção de sementes no norte e nordeste do Brasil, na região de Balsas, e tivemos a honra, então, de coordenar o trabalho junto com a Embrapa Soja. Cultivares adaptadas às condições daquelas regiões. E foi um grande desafio. Foi uma revolução do cerrado brasileiro, né? Faz parte dessa revolução. Dúvida, faz parte. Balsas ainda é pródiga em soja, milho, algodão, sorgo. Sim, foram sucessivamente, né? Primeiramente veio aquela fase da monocultura da soja. Então você vê vastas áreas com aquele binômio soja-milheto, soja-milheto. Daqui a pouco, então, nós tivemos a honra também de liderar um grande evento do agronegócio que é denominado AgroBalsas. Ele até está na sua 22ª edição. E nesse evento nós trazíamos pesquisadores, vitrines vivas dos principais cultivos e aquela introdução de sistemas que agregam valores, principalmente a rotação de cultivos. Então você veja, nós ainda não chegamos na agricultura regenerativa propriamente dita, porque nós estávamos falando do plantio direto, da integração lavoura, pecuária e floresta, tudo há 25 anos atrás. Mas são temas que estão sendo debatidos nessa COP30, que vocês já trilhavam lá no sul do Maranhão. Lá no sul do Maranhão, porque são fases que nós passamos. A plantabilidade na produção de sementes com qualidade. Nós tivemos a honra de introduzir o teste de vigor para aquelas regiões. Imagina a região que não chove e você precisa da chuva na fase de enchimento dos grãos, para você permanecer o vigor. Então você colhe aquela semente, primeiro mês dá 90. Se não choveu na fase de enchimento, dali 2, 3 meses ela tende a cair o vigor. Vai para 50, 40 e daí fica inviável o plantio. A senhora pode destacar que ainda naquela época, nesse início da Revolução do Cerrado, com a plantação de grãos no sul do Maranhão e hoje nessa região da Matopiba, sim, já era um processo autossustentável? Vocês já privilegiavam a tal da sustentabilidade? Sim, porque, veja bem, a agricultura sustentável na época, há 25 anos atrás, era espalhar a soja. Porque aonde vai a soja, vai a geração de empregos e riquezas. Então, se você tem aquelas cidades consideradas polo, e Balsas hoje com grandes universidades, com hospitais que atendem outras micro-regiões aonde se planta soja, você tem uma transformação de territórios com os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Então, deve-se sim a essa migração
dessa agricultura que veio do Rio Grande do Sul, abrangeu migrantes produtores de outros estados e estão lá no misto com o povo nordestino, gerando emprego. Então, esse é o grande valor de agregado que nós possuímos hoje. Antes da gente entrar na agropecuária regenerativa, é um processo mais recente, né? Sim, A introdução da agropecuária nessa região. Vamos falar um pouquinho da agricultura na linha do Equador. sim, Senhora, os olhos até brilham. sim. A linha do Ah, Equador é muito importante para a agricultura? veja, é onde nós temos os mais baixas altitudes. Você imagina o que é produzir sementes ou algum cultivo estando a 700 metros ou mais que isso? Nós estamos falando que nós conseguimos produzir soja na região de Touros há 20 anos atrás, que era 14 metros de altitude e 10 quilômetros da praia. Sobre pivô, nós produzíamos sementes de soja. Daí veio no Ceará, a região do Limoeiro, onde o projeto de irrigação transformou na parte frutífera e na parte de produção de grãos. Daí você vem para Chapadinha, no Maranhão, 180 quilômetros de São Luís, a capital, 180 quilômetros do Porto de Itaqui, um dos maiores porto estratégico na sua Sim. logística, né? Tanto que a Vale investiu muito 7 dias para Roterdã. na Holanda. Sim, canal marítimo positivo, né? É navios de grandes translados que aportam naquele e livre dos principais abalos sísmicos que você observa em toda a América Central. E fora isso, então, vem então a sustentabilidade de você produzir grãos na região do Matopi, principalmente, para que fosse ao corredor de exportação ao Porto de Itaqui. Esse foi a grande conquista que nós tivemos nesse celeiro Brasil. A senhora é uma pesquisadora e o que está me chamando a atenção é que já conversei com vários representantes do sistema CNA-Senar e eles estão aproveitando, primeiro, para destacar, com base até um estudo da Embrapa e também de outros pesquisadores, que o produtor brasileiro ele produz e preserva. Sim, Que essas iniciativas de sustentabilidade, essa preocupação não é de hoje, não. Já é um sim, processo que vem de anos, sim, que a senhora está reforçando. sim. Né? É, Inovação, ações sustentáveis, em várias partes do Brasil, estão sendo colocadas em prática há décadas, né? sim, há décadas. E assim tem uma outra riqueza que nós temos que ir junto com a segurança alimentar, que eu acho que traz uma visão da certificação de soja nesse sentido. É quando você consegue valorizar aqueles povos que não plantam as grandes commodities, né? E que vivem da floresta em pé. Então, eu chamo de uma nova comunicação do Agro-Brasil. É quando ele inclui pessoas aonde ele pode ir para as comunidades ao entorno das grandes propriedades rurais ou internas aldeias indígenas, como nós, pela FAPSEM, fomos, e fazer dias de campo, que possa ensinar a ter produtividade, sem mexer na tradição dos povos, plantando e ensinando questões de solo, questões de genética favorável àquelas condições de região e apostando na produtividade final. Porque o que ainda existe de errado no Brasil que precisa um olhar diferenciado são esses povos invisíveis. Né? Então, se nós temos determinada região ainda com baixos índices de desenvolvimento humano, nós temos que nós temos que ensinar a produzir alimentos. E talvez esse seja o grande ponto estratégico que a FAPSEM está coordenando atualmente. Nós fazemos muito agrocidade, agrocomunidades, e com isso nós levamos pesquisadores, inclusive aqui da Embrapa Amazônia, para que eles nos ajudem com feijão calpi, com manivas de mandioca, tudo que possa, então, matar a fome do nosso Brasil. É interessante isso. Professora, para a gente finalizar, agropecuária regenerativa. O que é, para quem não conhece ainda o conceito, e qual a importância dela nesse contexto da sustentabilidade? É onde você vê a produtividade vertical. Então, você tem um misto de raízes, as gramíneas
interagindo na parte lateral do solo, as leguminosas em profundidade, junto com os novos capins, as braquiárias, interagindo numa riqueza desse subsolo que vai garantir a produtividade se você souber usar a genética. A genética adaptado e onde você vai ter o sequestro de carbono. Tudo isso agregado, então, a esse movimento da agrofloresta, a esse movimento dos produtos que devem ser valorizados da floresta em pé, e que envolve uma outra regeneração que eu considero mais importante na agricultura, que é a regeneração da consciência humana. A agricultura mudou, nós não podemos mais praticar a roça de toco. Nós temos que preservar o solo, nós temos que rotacionar e nós temos que incrementar a diversificação de alimentos. E daí então o Brasil vai se tornar o grande e tão sonhado celeiro do mundo. Fechamos com chave de ouro. Fechamos. Muito obrigado, Gisela Introvini, superintendente da FAPSEM, Fundação de Pesquisa, que tem muito conteúdo, atua na cidade de Balsas, do Maranhão, mas uma região que talvez que mais cresce hoje em nível nacional, que é a região do Matopiba. Isso. Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estevam. Muito obrigado.